Muito bem, meus irmãos, vamos continuar nesse momento de instrução na palavra de Deus. Eu quero convidá-los a abrir a escritura em Romanos, no capítulo 8, agora a partir do versículo 18. Romanos 8, 18. Nós vamos hoje até o versículo 30. Romanos capítulo 8, versículo 18 até o 30. Assim diz o Senhor: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, concede-nos, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, a iluminação, a compreensão da Tua palavra. Fala, portanto, Senhor, com a Tua igreja, que possamos ouvir a Tua voz nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ver, talvez na internet, ou ver mesmo uma imagem, ou mesmo o próprio produto, o objeto de uma tapeçaria. Uma daquelas tapeçarias lindas, com imagens super bem construídas, que sem dúvida durou muito tempo para ser completamente feita. E eu não sei quantos já tiveram, a curiosidade de olhar ao inverso de uma tapeçaria. E se você faz isso, você fica bastante confuso, porque não é bonito. Porque olhar de forma invertida, as cores completamente sem lógica, sem uma estrutura, você olha e diz, como é que isso pode criar a imagem vista naquela tapeçaria do lado certo? Os desenhos, os contornos, as cores, a vivacidade com que você pode muitas vezes ver uma tapeçaria daquelas belíssimas, feitas com muito cuidado. A feiura que poderia ser vista por trás só pode ser explicada realmente porque nós estamos vendo do lado errado. Ver do lado certo faz com que você compreenda as imagens, faz com que você compreenda a beleza e a arte que está envolvida naquela bela tapeçaria. E tapeçaria tem sido usada na história da igreja como uma ilustração dos planos de Deus.
um livro muito famoso, escrito pela irmã Edith Schaeffer, esposa do missionário pastor Francis Schaeffer, que tem exatamente esse título, Tapeçaria, e conta um pouco da própria história dela, do seu marido, e como Deus conduziu a vida deles, mesmo diante de sofrimentos, de lutas, dentro do seu plano maravilhoso. E é assim que nós precisamos olhar o texto que acabamos de ler. O apóstolo Paulo está caminhando para a conclusão, né, sua discussão sobre salvação. Lembra que isso começou lá no capítulo 5, toda aquela discussão envolvendo a graça e a lei, todo o problema que foi demonstrado em como entender que a salvação é pela graça, mas há a lei. E o que fazer com a lei? O que significa a lei? E nós temos visto isso já há bastante tempo. Mas agora nós já estamos caminhando para o final do capítulo 8, mas nós vemos aqui Paulo tratando ainda sobre essa salvação, sobre o plano de Deus, sobre como nós precisamos olhar para a vida com a perspectiva certa, porque até mesmo o sofrimento tem estado ou está dentro do plano de Deus. O que nós vemos, portanto, é que mesmo diante das aflições, mesmo diante de muitos e muitos sofrimentos, o Senhor está pintando um belíssimo quadro. O Senhor está produzindo uma linda tapeçaria das nossas vidas. E nós precisamos refletir sobre isso, porque quando nós olhamos a vida pelo lado errado, nós terminamos por não compreender e confiar no Senhor. Mas hoje o Senhor nos convida a olhar para a tapeçaria do lado certo. A olharmos para aquilo que Ele está fazendo em nós, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das aflições dessa vida, para a sua honra e para a sua glória. É por isso, portanto, que nos primeiros versículos que já lemos, versículo 18 até o 25, ele trata exatamente das cores fortes do sofrimento, aqueles tons mais escuros da nossa história, o vale da sombra da morte das nossas vidas, os momentos de aflição. Veja o que diz o apóstolo: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Portanto, ele introduz agora o tema do sofrimento e já nos dá a solução. Olha só, eu vou falar sobre sofrimento, eu vou falar sobre problemas, vou falar sobre o gemido que é ouvido da parte da criação, que sofre e geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Também o gemido da nossa alma na expressão dos nossos sofrimentos e como nós ansiamos pelo grande dia em que finalmente o Senhor concluirá a sua obra redentora, e até mesmo os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo que intercede por nós. Aqui nós temos, portanto, três grupos ou três pessoas que estão gemendo de dor, ou pelo menos gemendo de alguma forma dentro do sofrimento que nós passamos. Mas é preciso olhar da forma certa. O apóstolo Paulo já nos convida a olhar para o mundo pensando no futuro. Ele diz: não se compara. O sofrimento dessa vida não se compara para aquilo que há de ser revelado a nós, aquilo que ainda tomaremos conhecimento. Portanto, tenham calma. Veja, o apóstolo Paulo não está falando para uma igreja que não conhece problemas, tá? O apóstolo Paulo não está falando de abstrações teóricas, de questões meramente da ordem do conhecimento, mas não da ordem prática. Muito pelo contrário. Aqui estão irmãos que já conhecem o que é padecer por Cristo. A igreja de Roma já provava de problemas, já provava de perseguições, e isso ainda ia piorar mais.
As coisas não iriam melhorar. Pensem bem sobre a igreja no primeiro século, meus irmãos. Pensem bem sobre aqueles que estiveram ao lado do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estiveram com Ele desde os seus primeiros momentos, quando batizado no Rio Jordão. E depois, quando já crucificado e tendo ressuscitado, eles receberam a ordem para testemunhar. Pense nesses irmãos, os 120 que estavam no dia de Pentecostes e foram cheios do Espírito Santo e com ousadia passaram a pregar em toda Jerusalém. E depois, por causa das perseguições em Jerusalém, saíram espalhados em muitos lugares para anunciar o Senhor. Pensem que esses irmãos não tiveram uma vida simples. Eles não tiveram uma vida sem sofrimento. Eles não tiveram uma vida com paz nesse mundo. Pelo contrário, o que nós vemos no próprio relato bíblico, no livro de Atos dos Apóstolos, e posteriormente na história da igreja, é que aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que se comprometem com fidelidade a Deus, padecem de sofrimentos terríveis. Nós temos o privilégio, em nossos dias, de gozarmos de uma liberdade religiosa em nosso país. Mas os irmãos sabem que essa liberdade, ela tem uma camada muito, muito fina. E que em alguns momentos ela tem umas rachaduras e nós conseguimos visualizar problemas naquilo que é chamado de liberdade religiosa. Mas nós também sabemos que não estamos confiados na capacidade do homem, do governo, do Estado, de construir leis que promovam de fato uma liberdade religiosa, que nos deem condições de professar e de viver a vida cristã conforme as Escrituras nos apresentam. Esperar isso seria uma tolice muito grande. Mas pelo contrário, nós temos vivido tempos em que mais e mais lutamos e vemos com os nossos próprios olhos uma derrocada da sociedade que está abraçando a maldade, abraçando ideias corruptas, abraçando ideias de pecado, de perversidade, de maldade, de modos muito difíceis até mesmo de enumerar. Eu falava na sexta-feira com um pequeno grupo que temos lá em casa e conversávamos sobre muitas vezes a dificuldade que temos como pais. E aqui estavam 2 casais apresentando seus filhos ao Senhor. Eu não falei isso para eles, mas agora eles me escutam. Vocês estão preparando os seus filhos para sofrer. Nossos filhos vão sofrer, meus irmãos. O sofrimento é inevitável para aqueles que são ensinados no Evangelho. Considere, por exemplo, aquilo que se estabelece como diversão nos nossos tempos, nossos dias. Considere o fato da problemática muitas vezes hoje que é levar um filho para ir ao cinema. Veja, hoje a gente basicamente não consegue mais. Porque a temática abordada, os insights que estão sendo trazidos por meio de imagens, de palavras e do lúdico, de forma muito intencional e didática, é completamente contra Deus. A gente precisa considerar essa realidade. Porque, como Paulo diz, nós podemos dizer com ele, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. É nesse sentido, portanto, que Paulo passa a descrever a situação primeiro da criação. Essa situação se deu quando Adão, tendo comido do fruto a que o próprio Deus havia ordenado que não comesse, fez com que toda a criação caísse em pecado, caísse em desgraça. Mesmo os seres inanimados, mesmo os seres que não têm capacidade de consciência, como nós temos, eles estão em uma relação conosco e numa relação com o próprio Deus, diferente daquela que estavam quando o Senhor criou todas as coisas.
É por isso que nós vemos desastres naturais, é por isso que nós vemos uma série de inconformidades da própria chamada natureza, que nada mais é do que a criação de Deus, mas que está aguardando esse dia, que está aguardando esse momento em que os filhos de Deus se revelarão por completo e por fim, portanto, aquele que começou a boa obra, completada essa obra, há de redimir totalmente a sua criação, em novos céus e nova terra, para a sua honra e para a sua glória. No entanto, enquanto isso não acontece, ela geme. Veja comigo o texto, versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Portanto, quando consideramos o sofrimento, precisamos observar a própria criação, que geme, e a ideia desse gemido é como uma mulher que está com dores de parto. E Deus tem dado o privilégio de muitas irmãs aqui terem dores de parto, né? Sabem o que é isso? Eu não sei. Não quero saber. Mas não tenho raiva de quem sabe. Mas a criação está padecendo e sofrendo com dores de parto, aguardando esse momento que os filhos de Deus se revelarão. Onde estão os filhos de Deus? É nesse sentido, portanto, que nós somos chamados a articular-nos naquilo que o Senhor nos coloca nesse mundo. Nós não somos chamados a vivermos uma vida alheia à criação, como se esse mundo, simplesmente porque ele tem data de validade, ele não nos interessasse. Há um sentido no qual nós precisamos considerar esse mundo como o lugar de nossa habitação para honrar ao Senhor, glorificar o seu nome e exaltá-lo. E nesse sentido, portanto, nós somos chamados como filhos de Deus para nos apropriarmos da cultura, nos apropriarmos de forma que honre e glorifique ao Senhor. É por isso que você, jovem, pode estudar. Porque se simplesmente estivéssemos numa perspectiva em que nada mais isso vale a pena, a criação está fadada à destruição, portanto, para que você gastar tempo da sua vida estudando a criação? Mas porque o Senhor que criou essa criação ainda tem interesse que nós estejamos vivendo aqui, participando disso aqui, e criando e desenvolvendo, como Ele nos chamou para desenvolver uma cultura sadia. É interessante, portanto, que nós estejamos dedicados ao estudo, dedicados à vida profissional, dedicados ao gastar nosso tempo ainda com coisas que não são eternas, mas que têm um valor nesse tempo presente, nesse momento, quando nós, como filhos de Deus, nos revelamos, ainda que em porções pequenas, a esse mundo tenebroso, que aguarda o momento em que os filhos de Deus se revelarão por completo, por meio de Jesus Cristo. É nesse sentido, portanto, que nós não cremos que seja exatamente a igreja que produzirá isso. Nós não cremos que sejam exatamente os filhos de Deus que farão com que essa criação seja restaurada, mas cremos que por causa de Cristo, o próprio Cristo está demonstrando alguns lampejos da sua glória, restaurando pequenas porções, até que no momento final, na sua gloriosa vinda, Ele restaurará todas as coisas conforme a sua santa vontade. Como igreja, portanto, podemos participar desse mundo. Podemos vivenciá-los e demonstrar que somos filhos de Deus. Mas isso também nos causa dor e sofrimento. Veja o versículo 23. E não somente ela, a criação, mas também nós, veja, que temos as primícias do Espírito, e igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do corpo.
Não é apenas a criação que está aguardando alguma coisa, nós também estamos aguardando. Uma curiosidade aqui. O apóstolo Paulo acabou de falar no versículo 15, no versículo 15, que o Espírito de adoção que habita em nós nos faz clamar, chamar Abba Pai. Lá no versículo 15. Porque agora ele diz que nós estamos aguardando a adoção de filhos, ou aguardando a redenção do corpo. Porque ele está dizendo agora que nós estamos aguardando alguma coisa que já é realidade para nós. Aqui, nós vemos a doutrina do já e ainda não. Ao tomarmos conhecimento de que realmente o Senhor já decretou todas as coisas para a sua honra e para a sua glória, o Senhor Jesus Cristo já cumpriu aquilo que foi predeterminado no seu planejamento intratrinitário da redenção por meio do seu corpo, por meio do seu sangue, tudo isso já foi feito, o clímax da história já aconteceu, é Cristo na cruz, Ele é o melhor. Como, ao contrário do que diz uma música famosa, de um músico que, infelizmente, ultimamente tem se revelado com uma série de problemas de impiedade, o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio e é Cristo. E Ele já se revelou a nós. No entanto, nós ainda aguardamos algumas conclusões. Aguardamos algumas ações finais que reverberam ou que são fruto daquilo que aconteceu na cruz. E é exatamente nesse sentido que Paulo está nos dizendo que nós aguardamos a completitude dessa adoção de filhos. Porque hoje nós podemos clamar e dizer Abba Pai, mas ainda não estamos totalmente em intimidade com esse Pai. Nós ainda não estamos completamente unidos a Cristo como o nosso irmão mais velho, o nosso Redentor. Mas haverá um dia, meus irmãos, haverá um dia em que todo olho verá o Filho em toda a sua majestade e glória, vindo buscar a sua igreja. E Ele virá não mais para morrer, mas para julgar vivos e mortos. E Ele virá com grande glória para se unir e se encontrar com sua igreja amada. E nós, se estivermos vivos, aguardaremos a ressurreição do corpo daqueles que já provaram da morte. E então também nós provaremos da glorificação. Provaremos de uma reestrutura da realidade, de uma reestrutura de toda a nossa vida, porque Ele chegou para completar toda a história. É nesse sentido que o versículo 24 nos chama a esperança. Veja, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Aqui está o segredo. É que os sofrimentos dessa vida, saber que esse mundo tem data de validade, saber que as coisas que hoje nós damos algum valor, elas vão acabar, elas vão ser destruídas, elas não vão ficar, nos faz lembrar e desejar algo a mais. É o próprio C.S. Lewis que diz que se eu tenho um desejo em meu coração, em minha alma, um desejo em mim, que nada nesse mundo pode satisfazer, é possível concluir, portanto, que eu não fui feito para esse mundo. Essa conclusão de Lewis é uma conclusão que todos nós devemos chegar. De fato, os nossos anseios do coração, ao olhar para esse mundo que está se desvanecendo, esse mundo que se autodestrói em muitas calamidades, em muitos pecados, também nos faz considerar que nós não devemos fincar os pés muito firmes aqui. Não confie nos prazeres desse mundo. Não
fique olhando para as coisas que esse mundo pode te oferecer de felicidade, de alegria, porque isso vai acabar. Mas calma, tem algo muito maior chegando. Tem algo muito melhor que vem do próprio Senhor Jesus Cristo, quando Ele concluir toda a sua história. Maravilha, meus irmãos. É sabermos que os sofrimentos têm um significado. E é para realmente nos lembrar que nós somos finitos, dependentes de Deus, e que esse mundo tem fim. Portanto, essa é a esperança. Esperança que nós não vemos. Sim, porque afinal de contas, nós não estamos visualizando como se pudéssemos olhar com um grande telescópio e verificar a vinda do Filho do Homem. Ninguém pode dizer o dia e a hora, mas Ele vem. E a esperança que nós não vemos, cremos, porque Ele diz e Ele não falha. Louvado seja o Senhor que fala e cumpre o que diz. E jamais, jamais, jamais muda de ideia. Portanto, a dor é como uma lembrança. Este mundo não é tudo. Esteja inconformado com esse mundo. Ele vem. Portanto, nesse sentido, as cores amargas da vida, as cores mais difíceis da nossa história, os momentos, as memórias que envolvem o nosso pecado, que envolvem o nosso sofrimento, a nossa história, tem um propósito. Os ímpios olham para tudo isso e se lamentam e se confundem porque não conseguem entender propósito para o sofrimento. Mas nós não. Nós temos esperança. E como podemos agir diante disso? É que o Espírito Santo está trabalhando em nós. Vamos ver o versículo 26 agora. O Espírito Santo agindo em nós. A criação geme, nós gememos, mas o Espírito Santo em nós faz com que tenhamos paz. Veja o versículo 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. É o Espírito Santo. Porque não sabemos como orar, ou melhor, não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Um rápido parêntese. Eu sempre me lembro da história de um professor de grego que eu tive, e que uma vez ele conta que um aluno, no meio da aula de grego, diz assim: professor, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 26, o apóstolo Paulo fala do Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é um gemido inexprimível? Aí esse professor, com toda a paciência que ele tinha, diz assim: meu irmão, se fosse possível explicar, seria gemidos exprimíveis. Mas como são gemidos inexprimíveis, eu não sei. Nós aqui olhamos para o Espírito Santo de Deus que habita em nossos corações. E é esse Espírito Santo que nos ajuda em meio às fraquezas, que nos ajuda em meio às dores. E é no meio do turbilhão do sofrimento que, quando nós clamamos a Deus em oração, nós suplicamos, como ouvimos pela manhã, o reverendo Gustavo nos apresentar o Salmo 28. Nós somos levados pelo Espírito Santo, que intercede por nós, de forma tal que nós não podemos nem mesmo entender. Uma intercessão que vem aos nossos corações com coisas que não podem ser articuladas com palavras. E muitas vezes é isso mesmo que sobra para a gente. Você já esteve numa situação de sofrimento e dor, em que simplesmente palavras não conseguiam ser articuladas por sua boca, em que as lágrimas vinham, o seu coração estava quebrantado diante do Senhor, mas você não sabia o que dizer. Mas o Espírito Santo de Deus é aquele que conhece a mente do Senhor. O Espírito Santo é aquele que conhece a vontade de Deus. Nós não conhecemos a vontade de Deus, mas Ele conhece. E é por isso que Ele ajusta, corrige, organiza
toda a nossa oração, para que diante de Deus, quando nós derramamos o nosso coração em sofrimento, Ele mesmo, o Senhor, receba de nós uma oração que é agradável a Ele, não por nós mesmos, mas por aquele que intercede por nós, o Espírito Santo, que conhece bem os planos do Senhor. Como eu disse às crianças, é peças, cada dia uma peça, cada dia uma peça, mas nós não sabemos ainda a imagem completa, mas Ele conhece. É aquele que conhece a imagem perfeita, pode muito bem ajustar os nossos desejos, ajustar o nosso coração, que muitas vezes deseja coisas que não deveria desejar, pede coisas que não deveria pedir, não conhece os planos de Deus. Nós não conhecemos, de fato. Mas é esse Espírito Santo que sonda os corações. Olha o versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Nossas orações não são de acordo com a vontade de Deus, por melhores que sejam. Porque não sabemos como orar. Mas o Espírito Santo sabe. Que alívio, meus irmãos. Que alívio é saber que não depende das minhas palavras. Não depende da sua capacidade linguística. Não depende nem mesmo do horário e do local que você está orando. Portanto, não se preocupe. Se você achava que orar de madrugada era melhor porque a fila é menor, é que você não conhece o tamanho da China. Nós precisamos considerar que o nosso Deus não nos ouve por mera capacidade retórica de palavras, a nossa capacidade acadêmica de articular palavras. Não, não é isso não. É o Espírito Santo de Deus quem nos leva a orar ao Senhor. Com as nossas palavras, com as palavras que vêm do nosso coração, com as palavras que vêm de fato daquilo que cremos e que estamos vivenciando. Por isso, não se preocupe, se derrame diante do Senhor. Se Ele está tratando você como filho, e de fato você o é, se você foi adotado pelo Espírito Santo, por Deus, através do Espírito Santo, se isso já aconteceu com você, você pode sim abrir o seu coração, rasgar a sua vida diante do Senhor. Não se preocupe. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe os detalhes que você nem mesmo conhece sobre a sua vida. Porque você acha que Ele, de algum modo, estaria talvez preocupado com a forma como que você vai falar com Ele? No meio do sofrimento? No meio do sofrimento? Foi o seu próprio filho que no Getsemane clamava dizendo: afasta de mim o cálice, mas que seja feita a tua vontade. É assim também conosco. É assim também com cada um de nós. Por fim, o apóstolo Paulo nos apresenta um pouco desse plano. Claro, é um pouco, mas nos dá condições de vermos um pouco dessa história maravilhosa da redenção. Porque nossa esperança está nos planos do tapeceiro. Nossa esperança está em saber que esse tapeceiro, ele sabe o que ele está fazendo. Ele está trabalhando no tear, mas ele não está fazendo como que apenas traços, linhas aleatórias. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Veja o versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui está um pouquinho dos planos. Os planos que, diante de Deus, já são realidade. Diante de nós, são um futuro. Mas o que para nós é futuro, nada mais é do que apenas a história que Deus já
tem determinada. É por isso, portanto, que o apóstolo Paulo pode se utilizar aqui de verbos no passado, de coisas que ainda vão acontecer. Como, por exemplo, ele falar da glorificação. Glorificação, como eu já falei, é um ato da parte de Deus em Cristo, que há de acontecer quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Por que ele trata esse ato como algo do passado? Porque, de fato, para Deus, todo o seu plano, toda a nossa história, toda a nossa vida está determinada e isso não pode mudar um segundo sequer. Meus irmãos, nossa vida está totalmente planejada por aquele que faz tudo segundo os seus propósitos. É nesse sentido que nós podemos confiar no Deus dos planos perfeitos. Veja, por exemplo, a história de José. História terrível de irmãos que agridem, aprisionam, vendem o seu próprio irmão como escravo. Ele, enquanto, portanto, fiel ao Senhor, é levado à prisão e ali é esquecido. Meus irmãos, que história macabra, que história terrível a de José. A única coisa que faz com que a gente olhe para a história de José com um alívio e com alegria é porque a gente sabe o final da história. É porque a gente pode ver depois que foi o próprio Deus também que conduziu José para a honra, para a glória de ser o segundo homem em todo o Egito, pela própria sabedoria que Deus havia concedido àquele homem. Mas perceba que a história de José é a história de todos nós, porque somos todos nós que estamos diante de Deus, somos todos nós que estamos diante do plano do Senhor, e talvez seja essa a sua história mesmo. Talvez você tenha sido vendido, talvez você tenha sido violentado, talvez você tenha passado por coisas terríveis as quais você nem quer lembrar, mas calma. Os planos do Senhor não falham. Os planos de Deus não mudam. O Senhor não tem lapsos mentais, Ele não tira cochilos. Os planos de Deus são perfeitos. Veja, portanto, que aqueles que Ele conheceu, diz o texto, aqueles que Ele com intimidade tem conhecido desde antes da fundação do mundo, essa ideia, aqueles que Ele conheceu de antemão, antes mesmo que sequer existissem na realidade, mas no seu plano já existiam e Ele os conhecia e os amava. Perceba, Deus te ama antes mesmo que você sequer pudesse ser requisitado, pensado, imaginado para a vida. Deus te ama antes da fundação de todo o universo. É nesse sentido, portanto, que nós somos levados a considerar um Deus de amor, que predestinou todas as coisas segundo a sua vontade. Veja, o Evangelho não é o plano B de Deus. O Evangelho sempre foi o plano A. Ele sempre planejou fazer com que nós fôssemos seus filhos. A imagem do seu Filho Jesus Cristo. Nunca se enganou. E Ele faz isso de modo na história. Portanto, aqueles que Ele conheceu, Ele também predestinou. Aqueles que Ele predestinou, Ele também aplica no chamado eficaz pelo Espírito Santo. E aqueles que Ele chama também são justificados pela fé. E aqueles que Eles são justificados também são glorificados. A redenção completa. Não há intervalos, não há erros, não há lapsos. É nesse sentido, portanto, que aquilo que é chamado de doutrina calvinista da soteriologia nada mais é do que a doutrina bíblica. Está aqui diante de nós. Está aqui com clareza diante de nós. Alguns tentam distorcer isso. Recentemente, movimentos, e se você não acompanhou comigo os nossos estudos do CRE, nas quartas-feiras, sobre a salvação, eu falei sobre a doutrina do teísmo aberto,
E falei do problema muitas vezes que essas pessoas entendem que o sofrimento é algo tão terrível que não pode ser colocado nos planos de Deus. Portanto, Deus não planeja o sofrimento, Ele não tem controle sobre o sofrimento, Ele apenas está tomando conhecimento, tanto quanto nós estamos tomando conhecimento a respeito das tragédias de todo o sofrimento. Bom, se isso alivia o coração dessas pessoas, eu lamento. Porque que esperança há num Deus que não tem controle sobre a história? Que esperança há num Deus que não pode fazer nada a respeito do meu sofrimento? Que esperança há num Deus que, tanto quanto eu, está sendo pego de surpresa diante do câncer, diante da morte, diante de tantos sofrimentos? Tanto ele quanto eu estamos no mesmo barco. Que esperança há? Nenhuma. A esperança está em saber que nós podemos confiar na providência e na bondade de Deus. Em que nós podemos nos lançar diante daquele que tem feito a história segundo a sua vontade e que constituiu tudo segundo o seu querer e o seu plano maravilhoso não falha. Ele é o tapeceiro que está construindo a tapeçaria das nossas vidas numa belíssima imagem. Ele que é o grande artista, com cores lindas, vivas, fortes, para a sua honra e para a sua glória. A esperança de uma criação restaurada, a esperança da adoção completa, a esperança da oração que é ouvida, a esperança da soberania de Deus, a esperança da redenção. É sobre isso que devemos de fato crer, confiar e viver. Que o Senhor aplique em nós essas verdades. Que o Senhor nos dê a mesma convicção que o apóstolo Paulo apresenta aqui, para que possamos, com a esperança verdadeira, viver nesse mundo tenebroso, quebrado, mas onde o Senhor tem feito grandes coisas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Tu és o Deus que tem tudo em Tuas mãos, que os Teus planos estão aí, perfeitos, constituídos por Ti mesmo, Senhor. E que nós que tomamos conhecimento dos Teus planos, muitas vezes padecemos em dúvidas, em sofrimentos. Mas, Senhor, dá-nos a esperança verdadeira, dá-nos a esperança genuína da transformação que vem de Ti, para que, confiados, ó Deus, nos Teus planos, nós possamos nos lançar nos braços do Pai. E podemos, ó Deus, declarar que Tu és o autor da nossa vida, o autor da nossa salvação, o autor da nossa fé. Que podemos, ó Deus, olhar com esperança para o mundo do porvir, para o tempo do porvir, quando Teu Filho Jesus Cristo vier em grande glória e restaurar todas essas coisas, toda a criação, segundo Teus planos. Ó Deus maravilhoso, conduz a nossa vida dessa forma. Nossos pecados, nossos sofrimentos são coisas que doem na alma. E muitas vezes, ó Deus, travam a nossa vida e nós não conseguimos nem mesmo dar mais um passo. Mas que nessa noite, Senhor, o Teu Espírito Santo esteja em nós, fazendo-nos compreender a beleza que é confiar em Ti. Que faça-nos orar conforme a Tua vontade, com gemidos inexprimíveis. Que faça-nos, ó Deus, desejar sermos de fato a imagem do Filho, Jesus Cristo. E que sejamos, portanto, alvo desse amor maravilhoso, que é o Teu amor. Assim nós Te oramos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.